Olá, nessa terceira aula de genética vamos estudar a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. O que é segregação? Separação. Separação independente do quê? Dos cromossomos e, portanto, dos alelos que estão neles. Ficou muito complicada a linguagem? Vamos a um exemplo? Olha só. O Mendel, quando começou a estudar a genética nas ervilhas, ele estudava a transmissão de uma característica por vez. Vamos imaginar aqui o exemplo dos gatos. Aqui nós temos duas características possíveis para estudarmos: o comprimento da cauda e a cor da pelagem. Nós poderíamos estudar apenas a transmissão dessa característica, o comprimento da cauda, sem estudar a cor? Sim, poderíamos. Como também poderíamos estudar apenas a transmissão da cor, sem nos importar com o comprimento da cauda. Estudar uma característica sozinha seria uma primeira lei de Mendel. O Mendel, num determinado momento da vida dele, resolveu estudar duas ou mais características ao mesmo tempo. Como essas características todas eram transmitidas simultaneamente? É o que nós vamos ver aqui. Então, aqui nós estudaremos ao mesmo tempo a transmissão do comprimento da cauda e da cor da pelagem. Vamos entender o que significa segregação independente? Eu coloquei aqui os genes dos genótipos dos gatos distribuídos nos cromossomos. Então, observe o seguinte: o par S está em um par de cromossomos vermelho, independente do par B de alelos, que está num par de cromossomos azul. Na meiose, o que vai acontecer? Na meiose, para formar o óvulo ou o espermatozoide, apenas um cromossomo de cada par irá para o gameta. Por isso que só tem um gen S e um gen B. Então, desse par vermelho, um dos dois apenas irá para o gameta. Qual deles? Tanto faz. Nesse caso, só irá gen S, porque só tem S aqui. E no caso do par B, também só irá B, porque só tem B. Agora, olha esse gato aqui que foi formado pelo cruzamento do macho e da fêmea, né? Ele é S, porque recebeu S da mãe e S do pai. B do pai e B da mãe. Que gametas ele vai produzir? Vamos lá? Aqui nós temos a geração parental e essa geração F1. Vamos cruzar dois gatos iguais a esse para ver o que vai gerar? Olha só. Ao cruzar a geração F1 entre si, nós teremos a geração F2 com todas essas possibilidades do quadro, tá? Então, primeira coisa, como é que nós fazemos para descobrir quais são os gametas formados? Então, veja só. Esses gatos, eles são S, S, B, B. Então, lembre, esse par S está num par de cromossomos e o par de alelos B em outro par. Portanto, tem que ir sempre um S e um B, um de cada par. Pode ir o S com o B, pode ir o S com o B, pode ir o S com o B, ou finalmente o S com o B. Então, é possível que esse indivíduo produza 4 gametas diferentes, os quais estão todos demonstrados aqui, ó. Tanto o macho quanto a fêmea vão produzir gametas com as mesmas constituições genéticas, tá? O encontro desses gametas no quadro de encontros gaméticos ou quadro de Punnett, é o que a gente encontra. Então aqui, ó, você tem S, S, B, B, S, S, B, B, e assim sucessivamente. Vamos ver quais são os resultados mostrados nesse quadro? Então, olha só, o que nós esperamos aqui é que nesse quadro existam gatos com as duas características dominantes, com a primeira dominante e a segunda recessiva, a primeira recessiva e a segunda dominante com as duas recessivas. Então, vamos fazer a conta aqui, olha só. Todos os gatos que são S alguma coisa, B alguma coisa, estão representados nos quadradinhos rosas. E se você contar, são 9 num total de 16 possibilidades. Os que têm S alguma coisa, B, B, estão representados aqui nesses quadrados rosa mais claro, tá? E são, então, 3 num total de 16 indivíduos. Os outros que estão representados aqui nesse quadradinho azulado são S, S, B alguma coisa. Então, também são 3 em 16. E, finalmente, o último aqui no quadradinho verde é o único, né? 1 em 16 com esse genótipo, tá? S, S, B, B. Assim, nós temos que na geração F2 da segunda lei de Mendel, a gente terá uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. 9 em 16 para 3 em 16 e assim por diante.
O que é essa proporção fenotípica? São 9 indivíduos marrons de cauda curta para 3 marrons de cauda longa, 3 brancos de cauda curta e 1 branco de cauda longa, tá? Com os respectivos genótipos aqui embaixo. Nós vamos fazer um exercício para entender como isso acontece. Nós temos aqui o exercício, mas à medida que nós formos lendo, nós já vamos fazendo anotações, né? Lembre que você sempre deve ler um exercício de genética e anotando as informações. Olha só, o que ele diz aqui? Planta alta é dominante em relação à característica planta anã. Então, já escrevi. Alta, genazão, anã, genazinho. Dominante alta sobre anã. A letra A é aleatória. Eu escolhi aleatoriamente. Cor vermelha do fruto é dominante em relação à cor amarela. Então, eu coloquei aqui Vzão para vermelha, dominante sobre amarela. Tá? Segunda informação, ele cruzou duas linhagens puras. Planta alta, fruto vermelho, então alta, azão, azão, fruto vermelho, Vzão, Vzão, puras. Com planta anã, azinho, azinho, com fruto amarelo, Vzinho, Vzinho. Interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos, deixou que os descendentes dessas plantas cruzassem entre si, obtendo 320 novas plantas. Então, olha só, ele deixou que ele estava interessado em obter essas plantas aqui, ó, anãs, azinho, azinho, com frutos vermelhos. Para isso, ele deixou que os descendentes dessas primeiras plantas, que são esses aqui, cruzassem entre si, gerando 320 plantas. O que aconteceu aqui, pessoal? Vamos dar mais espaço aqui para ver o que acontece. Então, olha só. O número esperado de plantas com o fenótipo desejado, esse daqui, né, pelo agricultor, qual é nas 320? Então, na segunda lei de Mendel, como as características, a altura da planta, representada pelos genes A, e cor do fruto, representado por V, são independentes, nós podemos fazer o cruzamento de ambos independentemente. Então, a gente separa, ó, azão, azinho, Vzão, Vzinho, como se fossem duas primeiras leis separadamente, tá? O que nós queremos? A chance de ser azinho, azinho, qual é? 1/4. A chance de ser Vzão alguma coisa? 3/4. Como eu quero uma coisa e outra, nós multiplicamos porque queremos eventos simultâneos. A chance disso acontecer é de 3 em 16, tá? 3 em 16 das 320 plantas, teremos 60 plantas como a desejada, ou seja, anãs de frutos vermelhos. Portanto, estamos entre as alternativas D e E, tá? Agora, o que ele pede? Além de saber quantas plantas, ele quer saber outra coisa aqui, ó. Que plantas ele deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre a característica desejada. Vamos ver isso aqui? Olha só. Se ele cruzar, estávamos entre a D e E, lembra? Se ele cruzar plantas heterozigóticas, ou seja, azinho, azinho, Vzão, Vzinho, com outro azinho, azinho, Vzão, Vzinho, você concorda que ele poderá obter sempre azinho, azinho, mas poderá obter Vzinho e Vzinho, que ele não deseja? Então, ele não pode cruzar plantas heterozigóticas e sim homozigóticas. Portanto, a alternativa correta é E. Agora você vai fazer um exercício sozinho para ver se aprendeu. Vamos lá?